estar na casa do Senhor, reunidos mais uma vez na presença de Deus. Hoje uma noite muito especial, como eu sempre gosto de dizer, noite de Santa Ceia, onde nós trazemos à nossa memória aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Antes de nós entrarmos na palavra dessa noite, estaremos começando hoje, dando início, a esse propósito do mês de agosto, que é o mês dos dons espirituais. Vamos começar a falar hoje sobre os dons espirituais, mas antes disso, é com muita alegria, eu amo esse momento, e nós queremos fazer uma apresentação de uma criança. Eu gostaria de chamar a pastora Nélia aqui, É com muita alegria que hoje nós queremos apresentar ao Senhor, cumprindo, a palavra de Deus, Flora Cinelli Toledo. Eu gostaria de chamar aqui a Florinha, junto com seus pais, Ana Beatriz e o Kleber Luan Toledo, vem? Pudessem vir aqui. Se algum familiar que estiver presente aí desejar subir, pode vir também para fazer parte desse momento, amém? Como eu sempre gosto de dizer, é um momento único, um momento especial, Não... Pode subir, fica à vontade, tá bom? Graças a Deus. Eu gosto sempre de dizer que nesse momento especificamente, eu esqueço, de quem está aqui embaixo, esqueço dessas pessoas que estão aqui também, que são importantes e vão ajudar vocês nesse processo todo, mas especificamente eu gosto de falar diretamente para o pai e para a mãe, Porque a responsabilidade todinha é do pai e da mãe, Como eu falei, os avós, os bisavós, os tios, os sobrinhos, eles são aqueles que Deus coloca do nosso lado para nos dar esse suporte, nos ajudar. Mas toda a responsabilidade nesse momento recai sobre Kleber e sobre Bia. E que responsabilidade é essa? Eu gosto sempre de usar esse texto, Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21, que diz assim: completando-se os 8 dias do ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, ao qual já havia sido decretado pelo anjo antes dele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria, pai e mãe, levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo no templo, assim como estava escrito na lei do Senhor: todo filho primogênito do sexo masculino deveria ser dedicado ao Senhor. E também era necessário que se apresentasse um sacrifício, como diz o Senhor, 2 ovelhinhas ou 2 pombinhas. Eu gosto sempre de fazer menção a isso e expressar de que hoje nós não vivemos mais debaixo da lei. Hoje nós não fazemos isso porque é uma determinação da lei. Como diz aqui o versículo 27, uma tradição da lei. Ou seja, hoje nós não cumprimos mais essa tradição da lei. Essa tradição ela foi revogada em Jesus Cristo, ela foi desfeita em Jesus Cristo. Então hoje nós não fazemos mais pelo princípio da lei. Hoje, Kleber e Bia não trazem Flora aqui porque pela lei eles são obrigados a cumprir esse ritual ou essa tradição da lei. Hoje, quando nós decidimos trazer o nosso filho do altar do Senhor e apresentá-lo diante de toda a igreja e diante de Deus principalmente, nós estamos fazendo por um único motivo, como disse a professora, por amor e por entendimento. O entendimento de que os nossos filhos, eles nasceram para servir ao Senhor. Os nossos filhos nasceram e vão seguir a Deus. Então hoje a Flora ainda não tem o discernimento para poder decidir sobre a sua vida. Ela não tem o discernimento para poder decidir as suas escolhas, o que ela deseja, o que ela vai querer. Ela não tem nem discernimento para discernir sobre o seu pecado. Ela não tem nem esse discernimento ainda. Mas por Kleber e a Bia, como autoridades espirituais sobre a vida da Flora, como pais, sobre aqueles a qual Deus entregou, eu gosto sempre de dizer isso, que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são presentes de Deus que nós não merecíamos. Geralmente herança é algo que alguém trabalhou muito, se esforçou muito e no final da vida transferiu para alguém. Então, os filhos são como presentes de Deus para nós. E costumo dizer que os filhos são os presentes mais valiosos. Não há nada que se compare à dádiva e à alegria de ter o privilégio de receber em seus braços
um filho. Eu sou pai e sei muito bem o que representa isso. Então o Kleber e a Bia, nessa noite, nada mais estão fazendo do que declarando: nós que temos o discernimento, nós que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós que tivemos um encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo, tomamos uma decisão. A decisão de subir ao altar e declarar que Flora servirá somente ao único e verdadeiro Deus. Que Flora crescerá debaixo dos princípios do Senhor. Que Flora crescerá debaixo da lei ou dos princípios de Deus, da palavra de Deus. E eu amo essa parte final do texto, versículo 39 e 40, que diz: depois de terem cumprido tudo o que havia sido requerido pela lei do Senhor, retornaram para a sua própria cidade, Nazaré da Galileia. Eu gosto dessa expressão, né? Porque quando diz que eles retornaram para Nazaré da Galileia, significa que retornaram para as suas vidas. Eles foram lá, apresentaram Jesus no templo, apresentaram o menino Jesus no templo e voltaram a viver as suas vidas na sua cidade. E a palavra diz no versículo 40: e depois disso, Jesus então crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, pleno na graça de Deus, e esta permanecia sobre ele todos os dias de sua vida. E esse aqui é o desejo do coração de todos nós, pastores, autoridades espirituais que estão aqui cercando agora fora, dos pais, da igreja. Todos nós desejamos que a partir desse ato, desse momento, onde vocês tomam a decisão de, através de um ato, declarar que Flora pertence ao Senhor Jesus, que Flora servirá ao Senhor nesse altar, assim como vocês, os pais, servem. Assim como vocês, os pais, decidiram entregar a vida de vocês no altar de Deus e servir a Deus durante toda a vida de vocês, e vocês estão declarando: agora um presente de Deus, uma herança do Senhor, flecha nas nossas aljavas. Um dia nós vamos lançar fora para viver os propósitos de Deus, mas desde já nós declaramos que Flora pertence ao Senhor Jesus. E nós nos comprometemos com Deus em ensinar Flora, desde os primeiros momentos de sua vida, os princípios do Senhor, as leis de Deus. Hoje eu estava vendo direto Josué, né? Achei interessante o sacerdote sentando com as crianças hebreias e ensinando a lei de Deus às crianças desde pequena. Que assim seja na vida de vocês. Que vocês possam, dia após dia, ensinar não só a leitura, através da leitura bíblica, mas, como diz a própria palavra, que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Não o caminho que ele deve andar. Então é muito fácil, às vezes, eu pegar uma Bíblia e falar: filho, isso aqui é o melhor para você, faça isso aqui vai ser bom. Mas eu mesmo não viver aquilo, né? Então que vocês possam, além de ensinar biblicamente, ensinar por meio da leitura bíblica, ensinar também através da prática de vida. Que dia após dia Flora cresça em sabedoria. Que dia após dia Flora seja plena na graça de Deus. Que ela cresça em estatura, assim, se torne uma linda mulher, uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria, cheia de graça, cheia de temor. Que ela seja uma mulher, como foi dito aqui, um exemplo para essa sociedade. E essa missão tão árdua, essa missão tão gratificante, ela foi dada a você, Kleber, e a você, né? Como eu falei, cada um desses que estão aqui estão aí para ajudar e auxiliar vocês. São jovens ainda, né? Estão apenas começando a vida. Que Deus dê graça a vocês, que Deus dê muita sabedoria, que Deus dê maturidade, discernimento. Ao olhar para vocês, eu consigo enxergar isso, que Flora, ela trouxe uma maturidade a vocês. Né? Vocês hoje são outras pessoas, né? Na maneira de falar, na maneira de agir, de se portar. Né? Que bom que Flora trouxe esse... Né? O Deus trouxe por meio da presença da Flora na vida de vocês essa maturidade, e que isso seja cada vez maior, que esse temor, esse desejo de fazer com que Flora se torne alguém que faça a diferença nessa sociedade, que ele esteja sempre fixado no coração de vocês, que vocês nunca abandonem esse temor, e que Flora cresça, que nós possamos ver esse crescimento não só físico, mas em todas as áreas de suas vidas. Pastora, a pastora vai estar pegando a Flora agora. Eu gostaria que essa igreja ficasse de pé, para nós estarmos orando pela vida dela. Estendesse as suas mãos para cá. Essa semana a gente estava fazendo uma reunião com alguns irmãos e nós falamos sobre a ordenação diaconal, né? E é interessante que a palavra diz que os apóstolos, eles trouxeram aqueles irmãos, impuseram as suas mãos sobre ele e ungiram eles com óleo.
trouxeram as mãos, né? Impuseram as suas mãos. Então levante suas mãos para cá, vamos abençoar a vida de Flora, né? Quando nós levantamos a mão, nós estamos dizendo assim, nós concordamos com essa palavra. Essa palavra é um desejo do coração de todos nós como igreja. Nós como igreja também desejamos ver Flora crescendo neste lugar, correndo por esses corredores, aprendendo, se tornando uma mulher de Deus. Né, Flora? Amém? Vamos orar. Levante suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, é com todo o temor de nossos corações. Nesta noite nos tornamos uma só pessoa, levantando as nossas vozes diante de Ti. Nós que estamos aqui em cima deste altar, entendemos a responsabilidade que está sobre nós. Nós, pastores desta igreja, temos uma responsabilidade com Flora daqui para frente. Os pais que têm uma responsabilidade com Flora, os avós, os bisavós, os tios. Nós compreendemos a responsabilidade que está sobre as nossas vidas. Como foi dito aqui agora, no mês em vidas, a responsabilidade de ser exemplo. Ser exemplo não é fácil. Ser exemplo não é só palavras. Ser exemplo são atitudes. E viver atitudes para ser um modelo de Cristo nesta geração é muito difícil, Senhor, mas não é impossível. E também aqueles que estão aqui embaixo, que também têm uma responsabilidade sobre a vida de Flora. Como igreja, todos nós juntos agora, Senhor, levantamos a nossa voz com toda humildade diante de Ti, apresentando Flora diante do Teu altar, declarando que Flora pertence a Ti, declarando que desde o ventre de sua mãe até os últimos dias de sua vida, Flora servirá o único e verdadeiro Deus, declarando que Flora será uma serva do Teu altar, Senhor. Que Flora vai viver para glorificar o Teu nome. Que Flora vai viver para que o Teu nome seja conhecido através de sua vida, Senhor. Nós, como igreja, com todo o temor e alegria de nossos corações, apresentamos, consagramos, ungimos, abençoamos Flora na Tua presença, Senhor. Assim como um dia subi num monte, quando minha filha completou 1 ano, levantei ela diante de Ti e disse, Senhor, ela é Tua. Faz o que Tu quiseres na vida dela, que assim também seja na vida de Flora. Nós entregamos ela nas Tuas mãos nessa noite. Para a honra e glória do Teu nome, recebe Flora como Tua serva. Nós como igreja ungimos e abençoamos a vida de Flora, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. A vida de olhando para Flora, fica te encarando. Deus abençoe a todos. Amém? Obrigado. Tchau, Flora. Quer estar aqui não, Flora? Amém? Eu amo esse momento. Fico tão feliz. De ver que as nossas descendências estão seguindo os nossos caminhos, né? Os caminhos de Deus. De ver que existem pais que têm compreendido o quão importante é ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor. Amém? Sem mais demoras, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Então, como eu disse, no mês passado nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo. O mês inteiro nós falamos sobre cada característica ou virtude de Deus que vem sobre as nossas vidas a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito dele vem habitar em nós e
quando esse Espírito vem habitar em nós, automaticamente as virtudes de Deus, que são pertencentes somente a Ele, passam a existir em nossas vidas. Nós falamos sobre o amor, nós falamos sobre a paz, benignidade, nós falamos sobre amabilidade, nós falamos sobre domínio próprio, nós falamos sobre toda a ramificação do fruto do Espírito. E nesse mês, o mês de agosto, durante todo o mês, nós vamos falar sobre os dons espirituais. Diga assim, dons espirituais. Amém? Vamos ler o versículo 1 que diz assim: dons espirituais. Então, logo nas primeiras palavras, nós conseguimos enxergar que o apóstolo Paulo, o escritor da carta à igreja de Corinto, das duas cartas, tanto a primeira quanto a segunda, segundo os historiadores, existia uma outra carta que se perdeu, mas legitimamente duas cartas fazem parte da Bíblia, a igreja de Corinto. Então, a primeira e a segunda. E na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, você vai ver que o apóstolo Paulo, logo nas primeiras palavras, ele revela qual o teor daquilo que ele estava escrevendo. Qual a razão central, o motivo principal, no versículo 12 especificamente, ao qual o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto. E ele diz que era a respeito dos dons espirituais. Diga assim, dons espirituais. Eu fui procurar o significado da palavra dons. A palavra dons significa talentos. Diga assim, talentos ou virtudes. Quando ele fala que são dons espirituais, logo entendemos que não são virtudes ou talentos humanos. Porque nós, por si só, não temos nenhum tipo de talento espiritual. Todos os nossos talentos são humanos, são virtudes humanas. Logo, como o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, falando a respeito dos dons espirituais, ele faz questão de dizer que são virtudes ou talentos que recebemos provenientes da ação do Espírito Santo em nossas vidas, ou provenientes da presença do Espírito Santo em nós, a partir do momento em que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. Como está escrito em Atos capítulo 2, quando a palavra do Senhor diz que vai descer sobre nós o Espírito Santo e nós receberíamos o poder de Deus, ou os talentos de Deus, como diz, para sermos capacitados e irmos e pregarmos o Evangelho de Samaria. Então, a presença do Espírito Santo, ela nos capacita por meio dos dons para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus. Então, logo nas primeiras palavras, nós conseguimos entender que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, falando a respeito dos dons que vêm de Deus, ou dos talentos, das virtudes que recebemos quando Deus vem habitar em nossas vidas. Aí ele fala, na continuação do versículo, ele diz: não quero, meus irmãos, que vocês tenham desconhecimento. Em outras traduções diz assim: não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, falando a respeito dos dons espirituais, eu quero dar ênfase a algo aqui. A igreja de Corinto era a igreja que era mais conhecida como a igreja que manifestava todos os dons espirituais. Todos os dons espirituais que existiam, que são relatados aqui biblicamente, eles existiam, eles operavam no meio do culto da igreja de Corinto. Então, se tinha uma igreja que conhecia a respeito dos dons espirituais, ou vivia as manifestações dos dons espirituais nos seus cultos, era a igreja de Corinto. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever sobre os dons espirituais para a igreja de Corinto, logo no versículo 1, ele revela para nós uma preocupação. Mesmo sendo uma igreja onde haviam todos os dons e os dons se manifestavam dentro da igreja, havia uma preocupação no líder da igreja, que é o apóstolo Paulo, com relação à maneira ou entendimento com que a igreja estava lidando com os dons espirituais. Quando o apóstolo Paulo diz: a minha preocupação é que vocês não sejam ignorantes. E eu fui procurar o sentido da palavra ignorantes. A palavra ignorante vem do latim ignorare, que significa não saber. Diga assim, não saber.
Mas esse não saber não é pelo simples fato de não ter conhecimento. Esse não saber, no latim ignorare, vem no sentido de ignorar o conhecimento. Então, apesar daquele ambiente ser um ambiente onde havia um certo conhecimento, entre aspas, do que eram os dons espirituais, o apóstolo Paulo tem uma preocupação tremenda sobre a maneira com que o povo tem entendido sobre os dons espirituais. Paulo se preocupa não só com a manifestação do dom, mas com o entender do dom. Porque o entender do dom, ele é essencial para que você manifeste o dom da maneira correta e possa fazer com que o dom que Deus deu, a virtude, o talento, seja realmente para cumprir o propósito de Deus. Então, o entender, ele é essencial. Então, o apóstolo Paulo ele fala assim, eu sei, os dons estão aí, estão presentes, mas eu me preocupo com a maneira com que vocês estão lidando com os dons. Aí no versículo 3, no versículo 2 e 3, ele revela algo fantástico. Ele diz assim, sabeis que quando vocês eram pagãos, de uma maneira ou de outra, eram fortemente atraídos para ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus irá declarar, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Olha que interessante. No versículo 3, o apóstolo Paulo faz questão de deixar algo bem claro para a igreja de Corinto, para que eles não fossem desconhecedores. Ele faz questão de dizer assim, quando ele diz assim, ninguém que tem o Espírito Santo vai dizer Jesus seja amaldiçoado, declarar que Jesus seja amaldiçoado. Ou ninguém que não seja cheio do Espírito Santo poderá afirmar, que Jesus é Senhor. O que ele está querendo dizer com isso? Paulo está no versículo 3 declarando de maneira bem clara, que ele entenda uma coisa. Todo tipo de manifestação ou de dom espiritual é proveniente do Espírito. A raiz de toda manifestação espiritual é do Espírito. Tudo vem do Espírito. Foi a primeira palavra, o primeiro entendimento que ele quis deixar na vida da igreja. Toda manifestação espiritual de dons ou de talentos que vem de Deus, vem por meio do Espírito Santo. Aí no versículo 2 ele diz, sabeis que vocês eram pagãos de uma forma ou de outra e fostes fortemente atraídos para os seus ídolos mudos. Quando nós associamos o versículo 2 ao versículo 3, eu até anotei aqui, achei interessante, ele diz assim, é uma ação do Espírito Santo e não fruto de uma natureza pagã. Porque a natureza pagã, como ele mesmo diz aqui, é atraída e levada. Quando nós falamos sobre algo que é atraído e levado, nós falamos sobre algo que é dominado. Dominado pelo quê? Quando ele fala assim, pelos ídolos mudos ou pela idolatria. A nossa natureza pagã sempre vai nos levar e nos atrair para a idolatria. Mas quando eu sou conduzido pelo Espírito, quando eu sou direcionado pelo Espírito, quando eu sou governado pelo Espírito, então, naturalmente, os dons espirituais de Deus se revelam sobre a minha vida e sobre nossas vidas. Aí no versículo 4 e 6 ele amplia esse entendimento. E eu achei interessante o versículo 4 ao 6, ele fala assim, existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o Deus quem efetua tudo em todos. Ele fala sobre dons, ministérios e atuação. Quando nós ouvimos falar de dons, a primeira coisa que a gente precisa entender é que dons, ministérios e atuação estão ligados. Porque se Deus te deu um dom, Ele te deu um dom para o ministério. Ele te deu um talento para o ministério. E se Ele te colocou em um ministério e te deu dons, você precisa fazer com que esse dom seja efetivo.
que haja uma atuação desses dons no ministério. Dos dons que Deus colocou sobre a tua vida. Então uma coisa está ligada à outra. Eu não recebo o dom simplesmente para que eu possa ser exaltado, para que eu possa ser reconhecido. Nossa, o pastor João ele tem o dom de interpretação de línguas. Não é esse o propósito. Quando Deus me dá um talento espiritual, quando Deus coloca em mim uma virtude espiritual, Ele está colocando este dom para um ministério. Para que eu seja capacitado a exercer um ministério específico. Essa semana a gente estava vendo a série de Josué, ontem a gente ficou quase a tarde toda, até de 2 horas da manhã vendo Josué. E achei interessante uma hora que eles se preparavam para ir para a guerra. E ele começou a distribuir as espadas, era a hora da invasão a Jericó. E ele começa a dividir as espadas para os guerreiros. E eu notei, a Maria falou assim, olha que interessante, tu notou? Eu falei, notei, gente, interessante. Para uns eles deram espadas e outros não receberam espada, eles receberam escudo. Outros não receberam escudo, receberam flechas. Outros não receberam nem flechas, nem espada, nem escudo. Outros levaram a arca, que eram os sacerdotes. Outros não receberam nem espada, nem escudo, nem flechas, nem levaram a arca. Outros levaram o chofar, tocaram no chofar. Outros não receberam nada disso, nem foram para a guerra. Ficaram nas tendas, as mulheres intercedendo e orando pelos guerreiros que foram para a guerra. Por aqueles que... Olha como é que... Vários ministérios dentro disso aí tudo, né? Vários ministérios. Existe um ministério mais importante? Não existe. Todos eles são iguais. O que atira a flecha, o que usa a espada, o que usa o escudo. Aqueles que ficaram lá, não foram para a guerra e ficaram intercedendo as mulheres. Os sacerdotes levavam a arca do Senhor. Os atalaias que tocavam o chofar. Achei linda essa cena, né? Quando o povo hebreu começou a tocar, ficou rodeando Jericó durante 7 dias tocando chofar. E o povo de Jericó, dentro das muralhas, desesperado, não aguento mais ouvir esse som, não aguento mais, que perturbação. Olha como é que é importante, né? Olha como é que é interessante quando a gente entende isso. Deus colocou um talento na minha vida, um talento na sua vida. Esse talento Deus colocou para um ministério específico. E eu preciso atuar nesse ministério por meio deste dom. Eu fiz questão de dar ênfase a isso aqui, porque eu achei isso interessante e importante. Vamos continuar. Mas nesse texto fica bem claro algo para nós, no versículo 6. Versículo 5. Versículo 6. Há diferentes maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua. Qual é a fonte de todos os dons? Deus. Deus é a fonte de todos os dons. A palavra efetuar significa realizar, cumprir, executar. Deus é aquele que realiza. Deus é aquele que cumpre. Deus é aquele que executa. A fonte de todo dom é Deus. Portanto, nunca diga, eu tenho dom de profecia, você não tem nada. Eu tenho dom de visão, você não tem nada. Eu tenho dom de revelação, você não tem nada. Eu tenho dom de discernimento de espíritos, você não tem nada. Se depender da minha natureza e da sua natureza, nós vamos sempre estar presos ao versículo 2. Sabeis que quando vocês eram pagãos, de uma maneira ou de outra, vocês eram sempre atraídos e levados para os ídolos mudos. A natureza só vai nos levar para a idolatria, todos os dias. Até nos dons, a nossa natureza leva para a idolatria. Eu tenho o dom de profecia. Se prostrem aqui que eu vou orar e vocês serão curados. Nós não temos nada.
Deus é a fonte de todo dom. Dele é toda virtude, dele é todo poder, dele é toda glória, dele é toda revelação, dele. Ele é a fonte. E esse realizar, e esse efetuar, e esse executar ou cumprir em nós por meio do Espírito Santo. Ele é a fonte, e quando ele diz, eu enviarei o Consolador, e ele diz, quando ele vier sobre vocês, o poder de Deus é o executar de Deus, é o cumprir de Deus, é o efetuar de Deus. Ele é quem faz todas as coisas. Como está escrito no versículo 3, no finalzinho, Jesus. Não, jamais poderemos declarar que Ele é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Versículo 11. Entretanto, o mesmo e único Espírito é quem realiza todas essas ações. Ele é aquele que distribui individualmente a cada pessoa conforme o desejo do seu. É o Espírito Santo quem realiza esta obra. No versículo 7 ele diz assim: a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito. O que significa essa expressão, a manifestação do Espírito? Olha que interessante, a cada um é dada. Quem dá? Deus. Ah, pastor, eu queria tanto ser um intercessor. Por que Deus não me deu o dom para ser um intercessor, pastor? Porque Deus é soberano, Deus é Senhor. Ele te deu outro dom para você ser um produtor, para você ser pastor, para você ser diácono. Cada um dentro de um ministério. Ele dá segundo a disposição do corpo e não a minha disposição individual. Isso que é mais interessante, a gente vai ver isso aqui no versículo 7. Essa expressão, a manifestação do Espírito, significa o poder, a força ou a ação de Deus sobre a vida do homem. Ou seja, quando diz a cada um, a manifestação do Espírito significa a cada um, ele dá o poder, a força ou a ação de Deus por meio do Espírito Santo. Aí no próprio versículo 7 ele diz assim: com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Nós já entendemos que Deus nos dá um dom, o dom é dele, vem dele, ele é a fonte. Quando em nós, a sua virtude, os seus talentos vêm sobre as nossas vidas. Ele nos escolhe para exercer uma função dentro do corpo de Cristo. E dentro dessa função que Ele nos coloca, Ele nos dá um dom específico para efetuarmos, para realizarmos esse ministério, para sermos capacitados. Deus, Ele não vai me dar um dom para cantar. Eu preciso cantar bem para pregar a palavra? Não. O dom que Ele me deu foi para pregar a palavra. Então eu tenho que entender isso, compreender isso e efetuar e realizar aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Aí no versículo 7, como eu disse no finalzinho, ele diz assim: para que todos sejam beneficiados. Qual o propósito pelo qual Deus me constituiu, me colocou no ministério, para que eu pudesse realizar esse ministério e me capacitou por meio dos dons? O propósito é para edificação de todos. Eu coloquei aqui duas características pela qual Deus colocou os dons sobre as nossas vidas. Eu botei assim: para que Deus me deu os dons? Primeiro, para cumprir a sua vontade. E qual é a vontade de Deus que Ele quer que eu cumpra por meio dos dons? A pregação do Evangelho e a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14,
versículo 12. 14, 12. Assim igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer daqueles que produzem edificação para o corpo de Cristo. Para que eu recebo os dons? Para edificação do corpo de Cristo. Eu amo esse texto porque ele usa uma palavra que eu acho linda, que é assim, procurar e amadurecer. Diga assim, procurar amadurecer. Amadurecer para quê? Para que eu entenda que o dom é para produzir edificação para o corpo de Cristo. Deus me deu um dom para que através desse dom eu pudesse edificar o corpo de Cristo, a igreja. Para que vidas sejam ganhas, para que o evangelho seja pregado. Deus te deu o dom de pregar, Deus te deu o dom de cantar, Deus te deu o dom de tocar, Deus te deu um dom de abraçar, Deus te deu o dom da fé, Deus te deu o dom da profecia, Deus tantos e tantos dons e talentos para a edificação do corpo, ou fortalecimento do corpo. A palavra fortalecimento significa revigorar, fortificar, consolidar, firmar. Para que eu uso o dom, pastor? Se não for para consolidar, revigorar, fortificar, firmar, está fora do propósito. Encorajar, animar. Esse é o propósito pelo qual eu recebo os dons de Deus. E aí nós entramos numa palavra bem rápida desta noite, que o meu especificamente hoje, que eu vou ministrar, é o primeiro dom que está escrito aqui no versículo, volta lá para 1 Coríntios capítulo 12, está escrito no versículo 8, 1 Coríntios 12, 8, que diz assim: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Diga assim, palavra de sabedoria. Logo eu vou dizer para você que ao analisar todos os dons descritos aqui na Bíblia, e a gente escuta após escuta, a gente já falando sobre cada um deles, mas ao analisar todos os dons descritos aqui nesse texto de 1 Coríntios, eu digo para você que hoje o dom mais difícil de se ver operando hoje dentro da igreja é o dom de sabedoria. E logo você deve estar se perguntando, pastor, porque a pergunta que logo vem na nossa mente, né? Eu fiz questão de colocar ela logo à frente de tudo. O que é o dom de sabedoria? O que é a palavra de sabedoria? Eu botei assim, o que é ou como posso definir este dom? Quando nós analisamos a palavra de Deus, a Bíblia, nós encontramos três características principais concernentes à palavra de Deus. A palavra de Deus revela a autoridade de Deus. Isso aqui não é um livro comum. Não é um simples livro onde eu leio e adquiro conhecimento a respeito de um tema específico. Quando eu leio esse livro aqui, eu sinto, recebo e aprendo sobre o governo e a autoridade de um Deus Todo-Poderoso. Que um livro a respeito de conhecimento. E se ele for só isso para você, ele não tem cumprido o propósito pelo qual Deus escreveu ele para a sua vida. Ele é muito mais do que conhecer sobre a autoridade de Deus. Quando eu leio esse livro e conheço sobre essa autoridade, eu sinto e vivo essa autoridade na minha vida. Essa autoridade me toma, essa autoridade me governa, essa autoridade faz parte da minha vida, do meu dia a dia. A palavra de Deus revela o poder de Deus. A palavra de Deus, como eu disse, é muito mais do que uma simples leitura. Quando eu leio esta palavra, eu sinto a manifestação do poder de Deus sobre a minha vida. Eu sinto o que está escrito agindo em mim. Ela revela o poder de Deus. E a palavra de Deus revela a
a vida de Deus. E essa, para mim, é uma das principais características. Porque quando mortos leem essa palavra, ressuscitam. E eu não estou falando de mortos físicos, eu estou falando de mortos espirituais. Esta palavra tem poder, tem vida, tem autoridade. Logo, quando eu entendo que a palavra tem como principais características a revelação da autoridade, do poder e da vida de Deus, quando eu consigo compreender esses conceitos, então o que seria a palavra de sabedoria? Eu coloquei assim, uma mensagem que revela na palavra a autoridade, o poder e a vida de Deus. Através da ação sobrenatural de Deus, por meio do Espírito Santo, que se move livremente através da vida de um homem. O que é o dom de sabedoria? O dom de sabedoria é transmitir uma mensagem que seja muito mais do que fruto de uma leitura e um conhecimento teórico. É transmitir uma mensagem que revele o poder, que revele a autoridade e a vida de Deus de maneira sobrenatural, por meio da ação do Espírito Santo. Eu, como homem, ser humano, eu tenho a capacidade de ler o texto, interpretar esse texto e trazer o entendimento desse texto, e trazer um conhecimento teórico para a sua vida. Mas o que é o dom de sabedoria? É quando Deus vem sobre esse entendimento, esse conhecimento humano, e faz com que, através dessa leitura ou desta mensagem de uma consciência humana, de maneira sobrenatural, quando essas palavras são reveladas, o poder de Deus flui. Quando essas palavras são reveladas, a autoridade de Deus vai no meio da igreja, no meio do ambiente, e a vida de Deus vai entrando, curando, transformando, libertando, restaurando, edificando. O fluir do Espírito vai agindo. Eu quero ler Mateus, capítulo 4. Versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus estava com muita fome. O tentador então se aproximou de Jesus. E ele, usando a palavra escrita, o que ele disse? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Pois está escrito. Está escrito onde? No livro do diabo? Onde estava escrito que o diabo acaba de ler aqui? Na Bíblia. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou ele sobre a parte mais alta do templo. E lhe fez um desafio: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito na tua palavra: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece em coisa alguma. Isso aí está escrito lá em Salmo 91, versículo 11 e 12. Está anotado aqui na minha Bíblia. O primeiro que eu li aqui, nem só de como viverá o homem, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Palavras de conhecimento. Escrito. Porém, Jesus lhe contestou: também está escrito:
não tentarás ao Senhor o teu Deus. Deuteronômio 6,16. Então o diabo levou para um alto monte e lhe disse: todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor será teu. Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorares. Porém Jesus, olhando para ele, lhe disse: sai daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, o teu Deus, somente a Ele, ao Senhor, o teu Deus, servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Dentro desse texto aqui, nós conseguimos enxergar exatamente o que representa o dom de sabedoria, ou o dom da palavra de sabedoria. O diabo usa a própria palavra contra Jesus, mas Jesus usa o dom de sabedoria, ou a palavra de sabedoria, para ir contra a ação do diabo sobre a sua vida. E o texto diz aqui no final que assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos continuar. Eu anotei assim: qual é a maior característica sobre este dom? Eu botei equilíbrio perfeito entre a sabedoria de Deus, que é o conhecimento bíblico, e o mover ativo e poderoso do Espírito Santo sobre a vida do homem. Qual é a maior característica do dom de sabedoria? Equilíbrio perfeito. Diga assim: equilíbrio perfeito entre a sabedoria de Deus, que é o conhecimento bíblico, e o mover ativo e poderoso do Espírito Santo sobre o homem. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 8. Atos 6, 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais entre as multidões. Foi conduzido a alguns homens de uma sinagoga chamada Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Sicília e da Ásia. E esses começaram a discutir com Estevão, ou debater com Estevão. Olha aqui, diz o versículo 10. Porém não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Estevão, homem cheio do Espírito Santo e da graça de Deus, pregava o Evangelho, fazia a obra de Deus, quando de repente foi indagado por alguns irmãos da sinagoga. E esses começaram a debater teologicamente com Estevão. Começaram a questionar Estevão a respeito daquilo que ele pregava. E a palavra diz no versículo 10, que eles não puderam resistir ao conhecimento, à sabedoria e ao espírito com que Estevão argumentava. Diga assim: argumentava. Olha que tremendo. Porque Estevão não falava só de algo teórico, de um conhecimento teórico. Estevão não falava só de um conhecimento proveniente de alguém que meditou e conheceu as Escrituras. Mas quando Estevão falava, ele falava com o Espírito, com uma palavra de sabedoria. Estevão falava com a autoridade de Jesus. Estevão falava com o poder de Jesus. E Estevão falava cheio da vida de Jesus.
que por causa disso, aqueles homens não tinham mais argumentos para questionar Estevão. Sabe? Justamente porque aqueles homens não tinham mais argumentos. Chegou num ponto que aqueles homens não tinham mais como questionar Estevão. E a saída que eles tiveram foi: vamos apedrejar esse cara. Quando nós operamos no dom de palavras de sabedoria, não existe argumentos humanos capazes de desfazer ou de quebrar. Não existem mais argumentos que possam se levantar contra. Por isso que nós precisamos operar neste dom. É muito mais, como eu falei, do que trazer uma mensagem pura e simples, escrita. Mas é permitir que o poder, que a vida e que a autoridade de Jesus seja revelada através de nós. Eu botei conhecimento mais Espírito Santo. Eu botei como conseguimos chegar a este equilíbrio. Como é possível alcançar este equilíbrio? Como é possível ser conhecedor da palavra e ser cheio do Espírito Santo e fazer com que as duas coisas caminhem juntos? E operar no dom de sabedoria. Colossenses capítulo 3. A primeira coisa. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai-a, aconselhai-a uns aos outros com toda a sabedoria. E cantai salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão de todo o coração. Qual é a base para a manifestação ou a revelação da palavra de sabedoria? A base sempre será o conhecimento da palavra. Note que quando Jesus ele foi usado no dom de sabedoria para confrontar algo que o diabo questionou, Jesus usou como base a palavra. Note que quando Estevão foi confrontado pelos Cirenos, a sinagoga de Cirene, note que Estevão usa como base a palavra. Ou seja, se eu quero, ou se eu entendo que Deus colocou sobre mim o dom de sabedoria, ou a palavra de sabedoria, a primeira coisa que eu tenho que buscar, como diz aqui em Colossenses capítulo 3,16, é o conhecimento da palavra. Eu tenho que amar a palavra. A palavra tem que ser, como diz aqui, um tesouro, uma riqueza para mim. Eu tenho que falar sobre a palavra, eu tenho que ensinar a palavra, eu tenho que pregar a palavra. Eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que adquirir conhecimento da palavra. Então a primeira coisa que eu preciso para que esse dom opere na minha vida é que eu tenha o conhecimento bíblico, é que eu busque esse conhecimento bíblico. Aí eu te pergunto, só o conhecimento das Escrituras é o suficiente para que eu possa operar na palavra de sabedoria? Não. Nós vimos aqui o diabo usando a palavra escrita para gerar morte. Nós vemos aqui aqueles homens que confrontaram Estevão usando a palavra escrita para gerar morte, destruição. Nós vemos historicamente os saduceus, palavra para gerar morte. Nós vemos aqueles homens, quando foram apedrejar aquela mulher, usando a palavra
Está escrito na lei de Moisés. Eu amo um texto que diz que os fariseus chegam até Jesus e dizem: Senhor, está escrito. Não está escrito na lei de Moisés que o Senhor deu carta de divórcio? Usando a palavra escrita. Então a base para o dom de sabedoria é a palavra de Deus. Mas só o conhecimento escrito da palavra de Deus não é o dom de sabedoria. Como eu falei, eu posso vir aqui trazer uma palavra magnífica. Você vai ficar sentado aí ouvindo falar: cara, que conhecimento fantástico do pastor João. Que não tem. Nossa, que revelação do irmão Adelmo. Que palavra tremenda do irmão Diogo, do diácono Fernando. Que palavra fantástica da pastora Mary. Que conhecimento. Isso não quer dizer que seja o dom de sabedoria. Porque aonde há o dom de sabedoria, há palavra e há poder. Há palavra e há autoridade. Há palavra e há vida de Deus presente. Aonde há o dom de sabedoria, não há argumentos. Todos os argumentos são quebrados diante da palavra de sabedoria. Eu amo um texto que para mim expressa muito bem o que representa a palavra de sabedoria. Um dia duas mulheres chegaram diante de Salomão. É meu filho, é meu filho, é meu, é meu, é meu. E a palavra diz que Salomão olha e fala assim: de quem é o filho? Aí uma fala: é meu filho, Salomão, o dela que morreu. Não, é meu filho, foi o dela que morreu. Salomão fala assim: eu tenho uma ideia. Me dá a criança aqui. Pegou uma espada, vou cortá-la no meio, vai ficar metade para cada um. Palavra de sabedoria. Teve argumento? Não. Na hora que a mãe levantou a mão e falou: o quê? Não, mate! Entrega para ela. Deixa o filho com ela. Salomão falou: só a mãe verdadeira seria capaz de fazer isso. Dá o filho para ela. O filho é dela. Então, aonde a palavra de sabedoria opera, todos os argumentos humanos são quebrados. O que os homens mais usam, né, assim, o que nós mais usamos é o quê? Argumentos, não é assim? Nós sempre temos um argumento já pronto para poder questionar alguma coisa. Irmão, quando uma palavra de sabedoria de Deus, onde o poder de Deus, a vida, a autoridade de Deus é revelada, todos os argumentos caem por terra. Todos os argumentos são quebrados. Ela entra lá na divisão da alma do espírito, ela rasga a tua alma, ela vai lá no teu espírito e toca lá dentro. Então, como alcançar esse equilíbrio? Como eu disse, primeiro, você precisa ter um conhecimento bíblico. E eu vou sempre bater nesse ponto aqui, irmão. Não se prenda à leitura bíblica a culto. Se a tua leitura bíblica se resume a culto, você está correndo sério perigo. Eu costumo dizer que o alimento do espírito é a palavra. O alimento do espírito é a palavra. Quem aqui come só quarta-feira e domingo? Levanta a mão. Eu sei que tem muita gente que faz dieta, né? Mas tem alguém aqui que come só quarta-feira e domingo? Ninguém. Quem come todo dia? Levanta a mão. Por que você come todo dia? Porque senão o teu corpo físico não suporta. Não é assim? As atividades, as necessidades diárias. Assim também o teu espírito. Você precisa alimentar o teu espírito todos os dias por meio da leitura bíblica. A palavra precisa ser um tesouro para você. Mateus capítulo 11, versículo 25. Acabamos já. Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Naquela ocasião, em resposta, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Efésios 1:17. Efésios 1:17.
7. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então eu tenho conhecimento que eu busco, estudo, medito na palavra, a palavra que é rica. Eu preciso ensinar essa palavra. Eu preciso falar desta palavra. Eu amo aquele texto de Josué, capítulo 1. Medita nele de dia e de noite. Não se desvie dele nem para a direita nem para a esquerda. Não aparte da tua boca esta palavra. Tome cuidado em colocar em prática todos os dias da sua vida aquilo que você meditou, aquilo que você leu. E se você fizer assim, Josué, você será bem sucedido em tudo que fizer. Olha que lindo. Será bem sucedido em tudo que fizer, se meditar na palavra de dia e de noite. Se não tirar da tua boca esta palavra. Se praticar esta palavra. Vê que é uma sequência, né? Meditar, mente, meditei, trouxe para a mente. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração não é o coração é mente. Então a boca ela só é o resultado do que eu tenho enchido a minha mente. Você fala o que tua mente está cheia. Se tua boca não fala a palavra de Deus, é porque tua mente está se enchendo de coisas que não são a palavra de Deus. Então você tem que encher a tua mente da palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite. Então você não vai falar de outra coisa que não seja a palavra de Deus. Ah, pastor, eu vou ficar falando da palavra, A gente acha que falar a palavra é ficar Salmos capítulo 45, versículo 47. Jeremias 45, não é isso. Falar da palavra é expressar a palavra na tua palavra, na tua boca. É quando algo ruim acontece e você lembra da palavra e fala, não, a palavra diz isso. E você pratica esta palavra. E você vive esta palavra. Então a palavra é a base, a palavra precisa estar presente na sua vida. Mas só a palavra, só o conhecimento escrito não é o suficiente. Como eu disse, o conhecimento escrito ele pode gerar morte. Mas quando o conhecimento escrito é iluminado pela palavra de sabedoria e conhecimento, por meio do Espírito Santo, então isso é, como eu disse, não há questionamento. Não há nada que possa questionar esta mensagem. Não há nada que possa questionar esta palavra. Ele disse em Mateus, que eu achei interessante, que ele revelou esta palavra de sabedoria aos pequenos. João capítulo 15, versículo 15. Eu amo esse texto. João 15, 15. Eu não chamo vocês mais de servos. Mas agora, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas agora eu chamo vocês de amigos. Pois tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu compartilhei com vocês. Eu tenho a base, eu tenho conhecimento teórico, eu tenho conhecimento bíblico. Agora eu vou buscar em Deus, por meio do Espírito, a revelação de Deus, a palavra de sabedoria, de conhecimento. Aí ele diz aqui em João que Deus ele revela os seus planos aos seus amigos. Quando nós falamos de amigos, nós falamos de quê? De intimidade. Quando nós falamos de amigos, nós falamos de quê? De comunhão. O que eu preciso para alcançar esse equilíbrio? Ter o conhecimento da palavra, buscar esse conhecimento
e buscar comunhão com o Pai diariamente. Esse é o equilíbrio perfeito. Quando eu busco o conhecimento da palavra, eu adquiro o conhecimento da palavra, e eu busco um relacionamento, intimidade, comunhão com Deus, então eu fecho esse círculo, eu fecho aquilo que é necessário. Eu tenho relacionamento com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Qual é o meio pelo qual, ou qual é o maior meio de comunhão com o Pai? Quando eu olho para Jesus como modelo e exemplo, a palavra do Senhor diz que durante todo o seu período que ele esteve entre a terra, tudo o que Jesus ia fazer, antes dele fazer, ele fazia o quê? Quem lembra? Jesus orava. Jesus não tirava uma agulha sem ir orar. Jesus, quando escolheu os 12, ele orou. Jesus, quando estava perto de morrer, ele orou. Jesus, quando estava chegando a hora da morte, ele reuniu os discípulos: vamos orar, vamos orar. Os discípulos dormiram, ele acordou eles de novo: não, vocês têm que orar. Vocês têm que orar. Eu anotei algo que eu achei interessante, né? Jesus precisava orar. Quem acha que Jesus precisava orar? Jesus é Deus. Jesus não precisava orar. Mas por que Jesus orava então? Jesus orava para deixar um modelo para nós. Eu botei assim: Jesus precisava ser tentado pelo diabo? Não, ele é Deus. A Bíblia diz que não há ninguém, não há nada que possa tentar a Jesus. Então por que ele foi tentado? Para deixar um modelo para nós. Jesus precisava ser batizado? Não, ele é Deus. Mas para que ele foi batizado? Para deixar um modelo para nós. Quando João foi batizar ele, João falou: não vou te batizar. Eu preciso ser batizado por ti. Jesus disse que não. Deixa que seja assim, para se cumprir a justiça, para que se cumpra a palavra, para que eles vejam como tem que ser. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Um dia me perguntaram assim: pastor, pode vir para a igreja sem máscara? Eu falei: não pode, cara. É ordem do governo. Porque se ficar sem máscara, o governo fecha a igreja. É uma ordem governamental, nós obedecemos a ordem do governo. E para dar exemplo, eu sento ali na frente e uso máscara. Para ser um modelo. Para ser um exemplo. Já pensou se eu sentasse aqui sem máscara? Você ia falar: o pastor fica sem máscara. Duvido que você ia falar isso. Por que o pastor pode ficar sem máscara? E eu tenho que ficar de máscara? Não é assim? Desse jeito. Para ser um exemplo. Por que eu não puxo a cadeira e sento ali perto da pastora Amélia? Se eu vivo com ela 24 horas por dia, por que eu puxar a cadeira e sentar ali no esteiro? Mas por que eu não puxo? Para ser um exemplo. Porque se eu fizer isso, eu também sento com meu marido todo dia, eu vou puxar a cadeira para cá. Ela já falou: vou puxar para cá também. Para ser um exemplo. Jesus não precisava de nada disso. Mas ele fez para ser o exemplo. Então eu quero que isso fique fixado na sua mente. Você precisa buscar o conhecimento. Você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Pastor, mas é muito chato. Pastor, mas eu não consigo dar sono. É espiritual, irmão. Como eu disse para você, a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro espiritual. Existe tudo que está concernente à palavra de Deus. Existe uma ação espiritual. Tanto que te impulsione para ela, quanto que te afaste dela. Então é uma guerra espiritual. Você precisa ler a palavra para romper com esta guerra espiritual. Você precisa buscar o conhecimento. Mas como eu disse, só o conhecimento não é o suficiente. Você precisa buscar o conhecimento bíblico. Mas esse conhecimento bíblico, ele vai operar em conformidade com uma comunhão e uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, a revelação do conhecimento de Deus sobre a palavra dele. E quando esta palavra ou esta mensagem for pronunciada ou ensinada da sua boca, esta mensagem vai revelar a autoridade, o poder e a vida de Deus.
E contra essa palavra de sabedoria, não há argumentos capazes de resistir a ela. Eu amo esse texto que diz: a palavra é apta para discernir. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu disse isso quinta-feira lá no culto da Jéssica. Eu falei que interessante, né? A palavra é a única coisa que penetra no espírito. Falar em línguas não penetra no espírito. Profetizar sobre a tua vida, tu vai chorar, vai ser tremendo, mas não vai penetrar no teu espírito. Louvar é tremendo, mas não vai penetrar no teu espírito. A única coisa que é capaz de romper a barreira da alma e entrar lá no teu espírito é a palavra de Deus. Mas a palavra conhecimento? Não. A palavra, como Estevão pregou, cheio de sabedoria, mas cheio do Espírito Santo. Cheio de sabedoria, mas cheio do poder de Deus. Conhecer o dom é importante. Conhecer as Escrituras é fundamental. Mas também é necessário falar através do Espírito. Quando nós juntamos essas três coisas, o dom, as Escrituras e a manifestação do Espírito, as coisas se movem ao nosso redor. O objetivo prático do dom de palavra de conhecimento, de sabedoria. Atos 2:37. E terminamos. Atos 2:37. Diz assim: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração, ou convergiram-se em seu coração, e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Que tremendo, né? Aqui fala sobre a primeira pregação do apóstolo Pedro depois de ser cheio do Espírito Santo. Pedro e os outros apóstolos estavam reunidos numa casa com aproximadamente 120 pessoas, e a palavra diz, como cumprimento de Atos capítulo 1, que o Espírito Santo desceu sobre aquela casa. E eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Olha que tremendo, as pessoas estavam ali. Eles ficaram admirados com o dom de línguas, mas não houve transformação de ninguém. Eles ficaram maravilhados com o mover de Deus naquele lugar, mas não houve transformação na vida de ninguém. Mas a palavra do Senhor diz que de repente Pedro se levantou. E Pedro começou a pregar o Evangelho. O mesmo Evangelho que ele pregava anteriormente. O Evangelho da ressurreição de Cristo Jesus. O Evangelho da cruz. E a palavra do Senhor diz que nesse dia, quando as pessoas ouviam a palavra, elas convergiam-se. A palavra convergir significa afligir com dor. Sabe por quê? Porque Pedro não estava só pregando uma palavra de alguém que tinha conhecimento teórico da Bíblia. Pedro agora pregava uma palavra de alguém que tinha conhecimento, mas de alguém que era cheio do Espírito Santo. Quando Pedro pregou, o poder de Deus foi sobre aquele ambiente. Quando Pedro pregou, a autoridade de Jesus saía nas suas palavras. Quando Pedro pregou, a vida de Deus. E todos que ouviam aquela palavra se sentiram afligidos dentro de seus corações. Aí sentiram uma aflição tremenda. Por quê? Porque a palavra penetrou no espírito. A palavra não foi só na alma, ela rasgou a alma, porque era uma palavra de sabedoria. Uma palavra cheia do mover de Deus. E ela alcançou o coração daquela multidão. E eles foram até Pedro: Pedro, por favor, o que nós fazemos agora, Pedro? Um dia eu estava lendo um livro, se não me engano, foi Jonathan Edwards. Ele começou a pregar um sermão. Não lembro quem foi. Quem é o Pecadores na Mão de Deus Irado? Jonathan Edwards. Um dos maiores sermões de todos os tempos. E ele pregando esse sermão,
pecadores na mão de um Deus irado. E a palavra, o livro dizia que quando ele pregava, as pessoas saíam do seu lugar, convergindo-se, cheio de dor e desespero em seus corações. E agarravam nas colunas da igreja, gritando: "Ah, Senhor!" Nossa, esse Jonathan Edwards deve ser fantástico. Deve ter um conhecimento tremendo. Não, era Deus. Era o dom da palavra de sabedoria. Era uma mensagem que continha conhecimento, mas era uma mensagem que continha poder, autoridade e vida. As pessoas foram até Pedro. Olha o que Pedro respondeu para elas: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e receberão então o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor Deus chamar." Qual é a ação prática do dom da palavra de sabedoria? Transformação de vida, transformação de destino, transformação de rumo, mudança completa, mudança de direção. Está indo para cá, quando você se encontra com a palavra de sabedoria, não há argumento. É a revelação do poder, é a revelação da autoridade, é a revelação da vida de Deus. Não sei se você já teve o privilégio e a oportunidade de se deparar com uma palavra de sabedoria. Eu creio que sim. Não, você não estaria aqui hoje, porque ela transforma as nossas vidas. O que é o dom? O que é o dom de sabedoria, da palavra de sabedoria? Quem lembra? O que é o dom? É transmitir uma mensagem que revele não só um conhecimento teórico da palavra, mas que, ao revelar esse conhecimento teórico, o poder de Deus, a autoridade de Deus e a vida de Deus estejam inseridos dentro desse conhecimento. Amém? Vamos ficar de pé. Quarta-feira nós vamos falar sobre isso. Palavras de conhecimento. Amém? Quarta-feira, palavras de conhecimento. Chamar os diáconos que estão na escala hoje para a ceia. A subir, por favor. Tinha pedido o Fernando para botar um louvor. Deixa eu lá, Fernando. Pode soltar para mim, cara, por favor? Antes da gente fazer a ceia, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Som. Fechasse seus olhos. Esse louvor vai estar tocando. Enquanto esse louvor estiver tocando, eu quero te dar alguns minutos para você fazer a sua oração. Como eu disse, a partir do momento que você entrega a sua vida, Senhor Jesus, Ele vem morar em você por meio do Espírito Santo. E como eu disse, automaticamente, junto com isso, tô precisando ouvir a tua voz. Vem o dom de Deus, a virtude de Deus, falando ao meu coração. Ele dá a cada um. Lá comigo quando estou só. Ele dá a cada um. Ou no meio da noite. Cada um aqui tem um dom de Deus. Precisando ouvir a tua voz. Cada um aqui foi escolhido por Deus para cumprir uma função ministerial no seu Lá corpo. comigo quando
sonhos, preciso Que eu possa a cada dia me sentir motivado. Que eu possa a cada dia lutar contra a minha vontade, contra o meu eu. Para buscar o conhecimento da tua palavra, Senhor. fala comigo de madrugada, E pela mesma me disposição mostra em sonhos. que eu busque o conhecimento da tua palavra, seja a mesma disposição que eu busque o comunhão contigo por meio da oração, Pai. Para que eu possa encontrar esse equilíbrio perfeito. Precisamos ouvir a tua voz. Para que eu possa deixar de ser somente o teu servo. E segundo o texto que nós lemos em João 15:15, o servo não conhece os planos do seu Senhor, mas o amigo, a esse ele revela os seus segredos. Como nós lemos de Mateus, Precisando ouvir Deus tua voz. revelou os seus segredos aos Fala meu coração, fala comigo quando Coloque em nossos lábios palavras de sabedoria, Senhor. Que as palavras que saem de nossa boca não sejam só palavras, Senhor, cheias de conhecimento teológico, cheias de boas instruções. Mas que quando essas palavras cheias de conhecimento e de instruções saem de nossas bocas, elas saiam cheias de poder, Senhor. Elas saiam cheias de autoridade, Senhor. Elas saiam cheias de vida. através do louvor, fala comigo de madrugada. Nosso conhecimento não é capaz de quebrar argumentos, Senhor. Por mais fundamentos que eles tenham, eles não conseguem quebrar argumentos humanos. Eles conseguem até tocar na alma. Eles conseguem até gerar uma emoção, um choro, uma lágrima que sai dos olhos, mas não gera mudança de vida. Mas quando esta palavra de Fala conhecimento, comigo através do louvor, de fala sabedoria, comigo de madrugada. é pronunciada, quando esta mensagem é pregada, Senhor, quando esta mensagem é ensinada, então todos os argumentos humanos caem por terra, Senhor. O ser humano Fala comigo de é tocado no seu espírito. me mostra em sonhos, se preciso for. O ser humano é confrontado nas suas mazelas e eles se voltam para o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, nessa noite nós te pedimos especificamente, Fala comigo de coloque em nós, Senhor, um dom mostra em sonhos. de palavras de sabedoria. Nos dá, Senhor, a oportunidade de anunciar essas mensagens, para que nós possamos alcançar os outros, para que nós possamos pregar o Evangelho e para que nós possamos edificar uns aos outros mutuamente. Quantas das vezes, às vezes um irmão nos procura, nos pedindo uma direção, e nós usamos os nossos argumentos teológicos para tentar explicar, e aquilo não gera nenhum tipo de mudança ou transformação na vida do outro. Mas quando esses argumentos e essas mensagens vêm por meio da palavra de sabedoria, então, Senhor, todos os argumentos humanos são desfeitos. Não há como questionar a tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, nós entregamos as nossas vidas como igreja nas tuas mãos nessa noite. E te agradecemos por esta primeira mensagem, que ela fique fixada em nossos corações. Nós possamos alcançar este equilíbrio todos os dias de nossas vidas. O conhecimento e a comunhão. A palavra e a oração. Assim, Deus, nós oramos juntos.
e entregamos as nossas vidas a Ti. A palavra do Senhor diz que na noite que Jesus foi traído, Ele foi até a mesa e Ele tomou o pão. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, meu amigo, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, por toda a palavra de sabedoria derramada por nós, pelo Teu Espírito, Senhor, que foi colocado dentro de nós a cada dia. Nós podemos em Ti usufruir de tudo aquilo que é perfeito, porque não existe perfeição em nós, mas quando o Teu Espírito está dentro de nós, Ele vai a cada dia nos aperfeiçoando, Senhor. Então nós continuamos Te pedindo, Te suplicando que a cada dia a Tua sabedoria venha crescer em nossas vidas e através de nós, Senhor, e possamos usufruir de todos os benefícios dados a cada um de nós através do Teu Espírito Santo, que só tem maravilhas a fazer em nós e através de nós. E não queremos mais ficar retidos, não queremos mais ficar guardando, ou se é que podemos, mas impedindo a ação desse Espírito, Senhor. Muito obrigada, porque muitas das vezes, por causa da falta da sabedoria, nós nos fechamos ou deixamos de fazer ou falar aquilo que nós deveríamos falar. Muitas das vezes o medo nos trava, Senhor. Mas eu tenho certeza que através desses estudos, dessas ministrações, nós vamos sair de um tempo, Senhor, para outro nível, Pai. Vamos crescer, Pai. Vamos amadurecer e vamos romper para viver tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, Pai. Obrigada pela noite de comunhão, de celebração da Santa Ceia. Obrigada pela oportunidade dada à Tua igreja de hoje, em memória de Ti, falar que nós aceitamos esse tempo sobre nossas vidas. Nós aceitamos o sacrifício, nós aceitamos o corpo que foi moído, porque todos aqueles que estão aqui hoje entendem, Pai, que por causa disso aqui nós estamos vivos. Temos vida e vida eterna, oportunidade de viver coisas que nós nunca antes tínhamos vivido, Senhor. O pão e o sangue abre o caminho novo diante de nós, de algo nunca antes vivido e nunca antes experimentado. É isso que o Senhor tem para a sua igreja, viver um tempo de algo diferenciado. É por causa do seu corpo unido que nós hoje temos essa oportunidade, Senhor. Abriu algo no horizonte, abriu algo novo, um caminho novo foi colocado diante de nós. Esse caminho se chama cruz, esse caminho se chama sacrifício, esse caminho se chama sangue, esse caminho se chama redenção, justificação, salvação para o homem pecador. Obrigada por fazer parte desse novo plano, desse projeto de salvação. A sua igreja celebra hoje essa ceia em comunhão com o Teu Espírito. Obrigada, Jesus. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Façam isso todas as vezes em memória de mim, diz o Senhor. Semelhantemente, Ele foi até a mesa e tomou do cálice. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Teu servo, Senhor, ministrou, Senhor, a respeito da palavra de sabedoria, Senhor. Mas a maior palavra de sabedoria, Senhor, não foi ministrada, Senhor, através de uma palavra audível, Senhor, mas através da atitude, Pai, do Teu Filho amado na cruz do Calvário, Senhor, que foi mudo, Senhor, ali, Pai, na cruz, Senhor, e verteu, Pai, o Teu sangue, Pai, na cruz do Calvário, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por permitir, Pai, que nós façamos parte, Senhor, da Tua ceia, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu consagro a Ti, Pai, este suco de uva, Senhor, que é do Teu sangue, Deus.
Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Assim eu te oro, Pai, te agradecendo, Pai, desde já, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Esse é o meu sangue que é derramado por vós. Façam isso todas as vezes em memória de mim, diz o Senhor. Enquanto os diáconos vão estar distribuindo os elementos da ceia, o Ministério de Louvor vai estar cantando louvor e nós vamos adorar o Senhor. Amém? Amigo e
lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, como o corpo de Cristo, em unidade, todos nós juntos, que temos o pão, comamos todos juntos.
graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, as doces e incomparáveis consolações e o amor infinito do Deus Pai esteja com a sua amada igreja em cada canto desta terra, mas em especial com você que está aqui presencialmente e com você que está nos assistindo pelas mídias sociais. Que o Senhor abençoe a tua vida grandemente. Receba esta palavra de sabedoria no teu coração. Assim nós oramos e agradecemos. Se você recebe esta palavra, dê um forte aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo. O mais forte que você puder dar, o mais intenso, o mais profundo. Aleluia! Nós te louvamos, Senhor, na semana abençoada para todos. Quarta-feira, palavra de conhecimento, amém? Vamos na paz do Senhor, aqui com Deus. Tchau, tchau.